Comigo aqui no estúdio, o historiador, o Elton Soares. Boa noite, Elton. Boa noite, Pedro. Boa noite toda a equipe que trabalha aqui com você, né? Sempre muito atenciosa com a história de Guarulhos, também com essa questão do jornalismo, né, Pedro? Então, e todo o público que assiste também, né? A gente vê que é um pessoal muito qualificado, né? Obrigado. Eu estava lembrando aqui que eu estava lá no dia e ele refrescou minha memória. Eu não sabia, me disseram, foi o Elton Soares que levou o tiro, quando saiu o tiro na sessão da Câmara. E foi você mesmo? Fui eu. Não sabia Em dessa. 1991. 30 anos. 30 anos. E eu tinha exatamente, era a noite do meu aniversário. Sério? E aí eu tinha ido com a minha namorada à época, né, que virou minha esposa depois, durante 30 anos, nós fomos no antigo Taberna. Aí como o acordo que tinha sido feito com o Tomeu em questão de terra, né, estava selado, né, aí eu falei, então eu vou sair da faculdade e vou lá comemorar o meu aniversário, né. Mas deu aquele estalo assim, eu falei assim, vamos lá na Câmara? Ah, meu Deus do céu, para que eu fui à Câmara? Quando eu cheguei na Câmara... Aí o pessoal falou, não, o acordo não foi cumprido, veio um outro projeto de lei. Falei, então precisamos parar a sessão, né? E aí fui parar a sessão para quê? O presidente, à época, chamou um policial que estava do lado, chamado, acho que posso falar o nome dele, Pode, Henrique Robles, né? Eu lembro. Ele era muito jovem, tinha um policial mais experiente, né, que não aceitou fazer o que o presidente pediu, mas o jovem veio. E ele veio com uma fome tão grande de querer me pegar, né, que a Câmara antiga, ali da Praça Getúlio Vargas, as cadeiras eram inclinadas, Eu né? lembro. E a gente estava em cima das cadeiras, todo mundo do movimento favela era muito forte, né, Pedro? Você lembra, né? E aí quando ele foi abrindo assim as pessoas, né, eu vi que o presidente chamou ele e conversou. Falei, mas não estou entendendo, né? E fiquei lá na minha, né, no barulho, né? Aí quando ele chegou perto de mim com um revólver, cara, desse tamanho, parece que ficou maior ainda o revólver. Mas ele atirou do coldre, não foi? Não, ele atirou aqui no meu braço. Ele, na verdade, ele botou o revólver aqui. Ele falou assim, é você que eu quero. Eu falei, nossa. Aí eu peguei, pum, bati a mão no braço dele, a bala entrou aqui, saiu nas costas. Caramba. E aí, um vereador pegou a mão dele e ele deu mais 3 tiros no teto da Câmara. E feriu mais uma pessoa também, que era chamado Cícero, né? Um líder também de favela, né? E aí eu sei que foi uma noite terrível, né? Porque... Eu me lembro, eu vejo a cena de um policial com a arma no coldre. Foi uma confusão tremenda, né? Foi assim, as pessoas também foram para cima do policial depois, né? É. Quem salvou minha vida foi o vereador Carlos Derman, né? Porque quando ele atirou, eu caí de costas entre as cadeiras. E ele veio por cima. Quando ele veio por cima, o Carlão pega a mão dele e aí ele sai, pá, pá, atirando no teto da Câmara, né? Caramba. E aí foi assim, depois eu fui pro hospital. Eu lembro que não ficou ninguém na Câmara. Não, saiu todo mundo correndo. Inclusive eu. Só tinha aquele vereador aqui da Vila Galvão, O Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro. Aí o Ribeiro falou assim, não faz nada comigo. Eu falei, não, cara, eu quero sair daqui. Não, tinha um funcionário famoso lá, o Zicão. Lembra do Zicão? Zico, lembro. O Zicão tinha sido até, aquele era do perigo. Ele foi lá também e ajudou. Bom, ainda bem que você está bem, vamos em frente. Tô vivo, né, Pedro? Tá vivo, história, tá tudo né? bem. Até agora você estava lá naquele dia. Que dia que foi? 91? 91. Foi dia 20, meu aniversário é 25 de abril. 25 de abril. Foi dia 25 de abril. Tá aí, uma data para Guarulhos, para a história. Bom, o que você tem a dizer sobre o aniversário de Guarulhos, Otto? Pedro, eu tenho a dizer o seguinte, eu acho que eu posso dizer aqui, né? Nós estamos preparando a edição especial da Folha Metropolitana. É bacana. Nossa, vai ser um espetáculo. Então, eu estou assim, amanhã? empolgado. Segura amanhã. Nós dividimos a cidade de Guarulhos em 7 regiões, Pedro, para contar a história com mais detalhes, né? Centro Histórico, Rua Dom Pedro, Centro Expandido, depois vem toda a parte da região Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro Geográfico do município. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com esse conceito, né, de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, aplicando dentro do território, né? Então, nossa, foi um trabalho bem trabalhoso, vamos dizer assim, né? Mas muito prazeroso, né? Porque a gente agora pode compreender, as pessoas não têm noção onde que o sol nasce em Guarulhos, onde é que ele se põe, como é que aplica a Rosa dos Ventos dentro do mapa da cidade, né? Então, acho que é um instrumento pedagógico para as escolas, para os munícipes, né? Saber, nossa cidade
ela está dentro de uma lógica maior, né? Quer dizer, aqui tem sol que nasce lá em Bom Sucesso. Se você for no Lago da Vila Galvão, no final da tarde, você vai ver o sol espelhando. É lindo ali, cara, né? Então, nós estamos trabalhando com esses conceitos de história, geografia, cultura e meio ambiente. Uma oportunidade que eu tive lá com o pessoal da Folha Metropolitana e começa a circular amanhã. Então, a gente vai poder, mês a mês, poder aprofundar essa história. Eu não sei se eu poderia falar, né, mas já falei. Tá bom, vou aguardar. Eu agora fiquei curioso, quero ver a edição amanhã. Legal. Aliás, esqueci de falar sobre, tem uma polêmica envolvendo o presépio da biblioteca. Sim. Eu me lembro dele dos anos 70, mas deve ser mais antigo, né? Antigo, da antigo. década de 70. É, né? Dos anos 70, né? 70. E, para quem não sabe, o Colégio Pequeno Príncipe, ali na Rua Brás Cubas, montou um belíssimo presépio. Então, quem quiser ver um belo presépio em Guarulhos, ali na Rua Brás Cubas, o Pequeno Príncipe. É um belo presépio também, que já virou tradição em Guarulhos também. Oh, legal. Se a prefeitura não montou, triste, né? Secretaria de Cultura, segundo o ex-secretário Edmilson Souza, tem um presépio próprio, que não montaram. Então, uma presepada isso aí. O que mais que envolve o aniversário de Guarulhos, Elton? Olha, Pedro, nesse trabalho que nós estamos fazendo lá com a Folha Metropolitana, a primeira matéria é Guarulhos, uma das cidades mais antigas do Brasil. E assim, eu fui pesquisar isso, né? Fora do litoral. Então, Guarulhos pode ser que seja a quarta cidade mais antiga do Brasil, fora do litoral. Primeiro seria Santo André da Borda do Campo, 1553. São Paulo, 1554. Mogi, 1560, só que ela é do mês de agosto. E Guarulhos, 1560, do dia 8 de dezembro. Não é São Vicente? Mas São Vicente está no litoral. Ah, tá, desculpa. Na faixa litoral, fora do litoral. Ah, tá. Então, quando a gente começa, a gente às vezes fala assim, nossa, São Vicente é antigo, também as cidades lá da Bahia, mas está toda na faixa litorânea, né? Agora, fora do litoral, aí você começa a olhar e fala, peraí, Ouro Preto, não, Ouro Preto é recente, muito mais, 100 anos depois de Guarulhos, 100 anos, 120 anos depois de São Paulo. Então, fora do litoral, pela minha pesquisa, Guarulhos é a quarta cidade mais antiga. E aí, com essa característica de ser uma cidade tão antiga, ela tem uma importância do ponto de vista da história, também do ponto de vista da geografia, né? Quer dizer, se você pegar a questão da Lavra de Ouro, a gente sempre fala disso, né, Pedro? Sim, Lavras. Lavras de Ouro, o bairro das Lavras, né? Então, as famílias que vieram para cá para trabalhar na extração do ouro, depois esse caminho que liga Guarulhos com o caminho velho do mar, por onde saía o ouro de Guarulhos, né? Já lá na 1589, essa primeira lavra. Hoje mesmo eu estava lá arrumando, porque amanhã a gente vai levar um grupo de pessoas para conhecer essa lavra, conhecer o Morro Ianguçu. Então, Guarulhos tem, quer dizer, do ponto de vista da história, mas a história corresponde a uma formação geológica e uma formação geográfica. Eu acho que você é conhecedor, por exemplo, que Guarulhos está dentro de um triângulo entre São Paulo, Rio e Minas. Então, quase que toda a história aqui do território de São Paulo, desse território, passa por Guarulhos, né? Porque essa importância dela está nesse triângulo histórico, né? Hoje você pega para Guarulhos, é uma porta aberta para o mundo, né? Mas o que explica isso? Quer dizer, é uma grande planície, né? Onde você pode pousar e pode subir com os seus voos de avião. Tem a história mais completa, por exemplo, da aviação brasileira, porque nós tínhamos o campo de aviação de 1932, que é o campo de aviação de Cumbica. Depois, em 1934, tem o Clube de Planadores. 1945, 1940, Getúlio Vargas negocia a implantação da base aérea, traz a base aérea para Guarulhos, cria a base aérea. Foi uma doação, né? Foi uma doação. Foi uma doação da fazenda. E a família quer rever Guinle, né? E hoje você tem um aeroporto internacional, quer dizer, nenhuma parte do território brasileiro você tem isso. Agora, de história de aviação. Aí nós temos uma questão importante, que é a questão dos ventos alísios, né? Então você tem uma corrente sudeste e uma corrente noroeste. Normalmente os pousos e a decolagem é subindo, indo pelo Presidente Dutra com Bica. Quando inverte a corrente de vento, aí passa a passeio por Vila Galvão. Então nós temos um território que assim, ele tem uma posição privilegiada e que também ajuda ele no desenvolvimento. O Guarulhos hoje se torna, Pedro, sai dessa fase de um ciclo de indígenas coletores, depois vem o ciclo do ouro, depois vem o ciclo do tijolo cozido, um ciclo industrial
E ela entra agora num ciclo, que é um ciclo da logística. Sim. Tivemos um problema técnico aí, né, produção? Então vamos recapitular aqui. O Elton Soares, historiador, dizia que os jovens guarulhenses não conhecem a história da cidade e não conhecem a cidade, né? Não conhece a cidade que mora, quer dizer, às vezes conhece a rua e a escola até onde vai. É isso mesmo. E aí a importância que a gente faz um apelo, né, para a cidade. Tem uma lei já que foi aprovada, né, em 2017, o prefeito Guto sancionou. Mas é assim, a necessidade de a gente implementar a lei, quer dizer, é no mínimo 20 horas aula, ano, para você estudar a história do Guarulhos. Então, eu acho que estudar história, estudar geografia, e assim, a gente pegar a história, Pedro, numa perspectiva, eu fui nesse colégio mesmo que eu fui, né? Eu falei, a gente poderia levar as crianças para conhecer, por exemplo, o Parque Estadual da Serra da Cantareira, o Núcleo Cabuçu. Lá tem rochas vulcânicas, lá tem rochas de fundo de mar. Falou, mas a gente estuda isso aqui. Eu falei, uai, então você pode estudar isso na escola de um modo teórico e depois a gente vê na prática, né? Porque dá para fazer essa junção da história da geografia, das bacias hidrográficas, da Mata Atlântica, juntando tudo isso a partir do currículo escolar, né? Tem gente que não conhece nem o zoológico de Guarulhos. É verdade. E quando eles vão, eles falam assim, os bichinhos são muito pequenininhos. Ah, peraí, os bichinhos pequenos também não têm direito, né? É só bicho grande. Tem leão lá também, né? Tem leão, mas assim, qual é a raridade do zoológico de Guarulhos? Primeiro que está no bioma Mata Atlântica. E segundo que a maioria daqueles animais foram resgatados, né, no aeroporto, em condições precaríssimas de vida, é levado para lá e eles integram o bioma, o nosso bioma de Mata Atlântica. Então é uma leitura perfeita. Você pode ir no zoológico para ver animais de outros biomas, né, de outros países. Agora, ele tem essa função, que é ajudar a gente a compreender também qual é o tipo de animal que tem na nossa Mata Atlântica. Né? É um zoológico bonito. O de Guarulhos eu acho bonito. Um dos mais frequentados, Pedro. É bonito. Obrigado, Elton Soares. E vou esperar com ansiedade agora a edição de amanhã da Folha Metropolitana. Vida. Tá legal. Eu também já pedi uns 10 lá para distribuir para os amigos, tá bom? Tá bom. Até a próxima, Elton. Obrigado. Valeu, obrigado. Produção, rápido intervalo.